Todos nós que acompanhamos o One Piece estamos apegados e sentimos um certo carinho para com alguns personagens. E neste vídeo eu trago de maneira simples e tocante a triste história de Sanji. Mas antes, se inscreve no canal pessoal e deixa aquele like porque fortalece mais. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato de vídeo, tudo bem? Vamos lá. Vin, Smoker, Sanji, um dos 4 filhos do Rei Jude, da Germa 66. Seus irmãos se chamam Ichi, Niji, Yonji e Heiju. Desde pequeno, Sanji nunca demonstrou aptidão para combate e nem para provas de forças físicas, diferente de seus irmãos, que, em todos os treinos, se sobressaíam. Mas, por que Sanji era diferente dos outros? Essa era uma pergunta que ecoava todo instante na mente de Sanji, e a resposta viria de uma forma dolorosa, capaz de quebrar o mais duro coração. O Rei Jude, o pai de Sanji, demonstrava mais afeto e carinho com seus irmãos do que com ele próprio. E isso era por causa de que os outros se saíam melhores nos treinos e se mostravam grandes prodígios. Diferente de Sanji, que mal conseguia levantar pesos e nem ao menos se saía bem nos treinos. Na verdade, todos os filhos do Rei Jude foram um experimento comandado por ele próprio, que consistia em retirar todos os sentimentos dos seus filhos e torná-los verdadeiras máquinas de combate. O Rei Jude ultrapassou todos os limites éticos e forçou a sua própria esposa a participar dos experimentos. O experimento foi um sucesso com apenas 4 filhos, e o quinto sofreria todo tipo de assédio e perseguição por conta de ser diferente. Sanji era o quinto filho, um erro, uma falha, algo que não deveria acontecer ou sequer ter existido. Palavras duras, violência física e mental, pressão psicológica faziam parte do cotidiano de Sanji. As pessoas que o deveriam amar e proteger eram as mesmas que ministravam essas torturas diárias. Por ser fraco e sentimental, seus irmãos todos os dias lhe davam sessões e mais sessões de espancamento, a ponto de deixarem seu rosto inchado e de tirarem sangue. Todas essas atitudes eram fomentadas pelo seu próprio pai, que por vezes proferia que o mesmo era uma falha e que nunca deveria ter existido. Como Sanji conseguiu suportar tudo isso? Como uma criança de por volta de 5 anos lidaria com tudo isso? A resposta para todas essas perguntas se encontraria em sua mãe. Desde pequeno, Sanji sempre demonstrou interesse em cozinhar, e muitas vezes ele cozinhava para alguns ratinhos que o visitavam em seu quarto, e para sua querida e amada mãe, que desde o seu parto estava doente e, portanto, acamada. A sua mãe, a rainha Sora, sempre o incentivava a continuar a cozinhar, e por mais que às vezes a comida que Sanji fazia não parecia nada boa, ela ainda assim comia, pois ela queria incentivar cada vez mais o seu filho a continuar cozinhando. Entretanto, nem tudo são flores. O seu pai, o Rei Jude, sempre o reprimia e por vezes o castigava quando o via cozinhando. Por ter usado drogas para conter os efeitos do experimento, a rainha Sora foi acometida por uma grave doença que culminou por ceifar a sua vida. Com isto, o Rei Jude resolveu intensificar ainda mais os treinamentos dos seus filhos e a instigá-los a se tornarem poderosos para que pudessem dominar novamente o North Blue. Em contrapartida, o seu tratamento para com Sanji se tornou ainda mais ríspido e Sanji nem ao menos teve o apoio neste triste momento de luto. Desprezo, indiferença, insatisfação eram perceptíveis na face do Rei Jude, pois o Sanji, por mais que se esforçasse, não conseguia mostrar resultados. Ele era uma criança comum, diferente de seus irmãos geneticamente modificados e sem sentimentos. Então, por não suportar mais olhar para a face de Sanji, o Rei Jude resolveu trancafiá-lo nos confins do subterrâneo de seu castelo, e de quebra ainda pôs uma máscara de ferro no seu próprio filho. Apenas alguns servos e o Rei Jude sabiam da sua real localização. Com isso, o Rei Jude resolveu dar a notícia de que Sanji havia morrido para todo o seu povo. Os irmãos de Sanji receberam aquela notícia com certo alívio e se alegraram com esse tipo de notícia. A única que se importou foi a sua irmã, Heiju, que por estar na presença de seu pai e de seus irmãos, conteve suas lágrimas. Sanji, para todos, havia morrido, mas o nosso herói não iria desistir. Sozinho, abandonado e esquecido, Sanji lembrou-se do seu antigo hobby, que era cozinhar. Então, inspirado pelas lembranças de sua mãe e pelo seu desejo ardente de se tornar um cozinheiro, ele resolveu perder alguns livros e materiais culinários. E assim, se passaram dias, semanas ou até meses, e Sanji treinou e se aperfeiçoou em se tornar um mestre cozinheiro. Em sua cela, Sanji encontrava conforto e alívio quando cozinhava, e, de certo modo, tudo isso lhe ajudava a tolerar toda aquela situação angustiante. Mas o que ele não esperava era que algo pior estava por vir. Os seus irmãos descobriram que ele estava vivo, e todos os 3 foram em seu encontro. E entre socos, pontapés, joelhadas e toda sorte de espancamento, Sanji se via no meio do inferno. E entre lágrimas e prantos, Sanji viu todo o seu material culinário ser destruído. O que ele podia fazer? Como ele poderia contornar toda aquela situação? E então nasce um sentimento, um desejo de escapar
e ser livre. Com a ajuda de sua irmã Reiju, Sanji conseguiu escapar da prisão. Entretanto, restava apenas recuperar a chave de sua máscara de ferro, que estava no quarto do seu pai. Sanji não sabia como seu pai reagiria. Por conta disso, levou uma faca consigo. Na mente de Sanji, apenas uma coisa importava: ser livre. Entrando sorrateiramente e conseguindo pegar a chave, o seu pai apareceu de repente e pergunta o que estava fazendo. Sanji, estimulado com seu sentimento de ser livre, aponta a faca para o seu pai e diz que prefere morrer do que passar mais um minuto de sua vida ali. O rei Jude, entendendo toda a situação, se sente aliviado e não impede que o Sanji fuja. Ele apenas diz que nunca mais quer ver o rosto de Sanji e que ele jamais fale para ninguém que ele é seu filho e que pertence à sua família. Aquelas palavras soaram como facas cortantes e perfurando o coração de Sanji. Como seu próprio pai pôde dizer isso? Mesmo com todo aquele sofrimento, Sanji ainda mantinha um sentimento afetivo para com seu pai. Sanji esperava tudo que o rei Jude berrasse, não permitisse sair, que batesse nele, pois todas essas coisas são demonstrações de sentimentos, por mais que esses sentimentos fossem ruins. Mas Sanji nunca esperou ouvir aquilo. Diante de toda essa situação, com seus sentimentos e corações despedaçados, Sanji não mais queria fugir. Todo o sentimento de liberdade havia se perdido. Restava apenas agora dor e decepção. Reiju ouviu todas essas coisas e foi ela quem reanimou o sentimento de liberdade de Sanji. Os dois saíram de lá correndo e entre lágrimas ela disse que em algum canto do mundo Sanji encontraria pessoas que realmente se importassem com ele. Então ela o empurrou para que ele enfim fugisse dali e no auge de sua dor, Sanji apenas correu, sem olhar para trás, aos prantos, chorando, mas apenas com um único objetivo: ser livre.